Olá, Taubaté, você junto e misturado aqui na nossa programação. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2024. E você confere hoje um mix da TV especial com as entrevistas do Papo da Tarde, exibidas no antigo Boa Tarde, Taubaté. Então, fique junto e misturado com a nossa programação, que o mix da TV está só começando. A gente começa esta edição revendo a entrevista da farmacêutica doutora Paula Mendes. O papo foi sobre o dia do oficial de farmácia. Vamos ver? Solta o play! Hoje é 5 de setembro, é o dia do oficial de farmácia do Brasil. As atividades começaram por volta do século X com as boticas e apotecas, quando a medicina e a farmácia eram só uma mesma profissão. E para a gente falar mais sobre este assunto importante, a gente recebe aqui a farmacêutica doutora Paula Mendes. Doutora, muito obrigado pela presença. Já começo parabenizando por esta data tão importante. Sim. Hoje é o dia da farmácia. É um dia muito importante para nós farmacêuticos. E é uma honra estar aqui hoje. Boa tarde a todos. Vamos falar então do processo de graduação, né? A gente sabe que tem cursos livres, alguns cursos técnicos, mas como que é a graduação em farmácia? Quanto tempo dura e quais são as principais disciplinas que vocês estudam? Sim. Normalmente, a graduação de farmácia, ela leva cerca de 4 anos. Algumas faculdades, 5. E ali no nosso estudo entram várias matérias, como química, farmacognosia, que é o estudo das plantas, a parte de medicamentos, entra também parte de alimentos. Então, é uma gama muito grande que o farmacêutico pode atuar aí. Então, existe formação técnica em farmácia? Existe o técnico em farmácia, por exemplo? Ele também atua junto com vocês como auxiliares, por exemplo? Sim, eles atuam mais como auxiliares. Atualmente, o técnico de farmácia não é reconhecido como um farmacêutico, embora alguns conselhos tentem isso, tem tentado, mas apenas o farmacêutico que assina. Mas sim, os técnicos ajudam muito os farmacêuticos. Hoje a gente tem uma visão, às vezes, limitada do farmacêutico, só lá na farmácia, né? Sim. Mas dentro da área de graduação, vocês estudam várias áreas, várias vertentes. Conta pra gente quais áreas um farmacêutico pode atuar e que muitas vezes a gente não conhece. Muitas áreas. O farmacêutico pode atuar na farmácia de manipulação ou na drogaria, que é o mais corriqueiro, mas também na farmácia hospitalar, em análises clínicas, também em alimentos, pode ser responsável por uma indústria de alimentos, de repente, pode atuar na área de toxicologia, então é muito amplo a nossa área de atuação. Doutora, é um conhecimento assim, bem popular, principalmente nas cidades menores, e isso há décadas atrás ainda existe. Geralmente a pessoa tinha algum tipo de doença, alguma dúvida, ela procurava o farmacêutico, né, daquela cidadezinha que era referência, era como se fosse o médico da cidade. Essa prática ainda é comum e qual que é a recomendação para essas pessoas que ainda procuram um farmacêutico para se medicar? Vocês podem indicar receitas? Como é que funciona? Sim. A gente pode, sim, fazer a indicação de algumas medicações que são livres de receituário, mas é sempre importante a busca por um médico, porque a gente entende dos medicamentos e dos sintomas, mas não conseguimos diagnosticar qual é a doença em si. Para isso, precisa realmente do auxílio do médico com os exames clínicos e os exames de anamnese, né? Além de buscar medicamentos, quais outros serviços hoje o paciente pode e tem acesso, por exemplo, numa farmácia? Além dos medicamentos... Aplicação de injeção, por exemplo, aferição de pressão. Aferição de pressão, medição de glicemia, pode ter o suporte farmacêutico também, né, que a gente chama de atenção farmacêutica, do melhor uso do medicamento, para que vai usar, os horários, qual é a melhor posologia ali para aquela medicação. A senhora falou sobre drogaria e farmácia, tem uma diferença, né? As pessoas acabam vendo isso como uma coisa só. Poderia diferenciar para a gente o que difere de uma farmácia para uma drogaria, por exemplo? Drogaria, normalmente, são produtos já industrializados, que já vendem pronto. E na farmácia, ela é produzida ali, né? A gente mesmo que prepara as medicações de acordo com o receituário. Um outro grupo de farmácias que tem ganhado vários adeptos aqui no Brasil, né? Tem tido uma clientela bem recorde, é a questão das farmácias de manipulação. Qual que é a diferença de uma farmácia tradicional para uma farmácia que faz manipulação? A diferença é que na drogaria realmente são produtos industrializados, já vem pronto naquela dosagem, e a farmácia de manipulação traz uma personalização, não somente das doses, mas também, de repente, para uma pessoa que não pode ingerir uma cápsula, fazer uma forma líquida. Então, a manipulação tem essa personalização das doses, primeiramente, mas também das formas farmacêuticas
e para quem tem alergia ou alguma restrição, a gente consegue trabalhar nesse limite do paciente. Ainda dentro dessa área de medicação, um outro termo que a gente ouve falando bastante é sobre a homeopatia, né? A senhora poderia explicar para a gente o que é, como é que funciona? As farmácias trabalham com esse tipo de medicação? Sim. A homeopatia tem tanto industrializada quanto a manipulada. A homeopatia é como se fosse uma dose mínima do medicamento que faz o próprio organismo reagir contra aquela doença. Então, por isso que se chama doses homeopáticas, que são doses pequenas de medicamentos que fazem a ação. É como se o organismo reagisse àquela medicação em doses pequenininhas. E as farmácias também trabalham com isso, né? Tanto a de manipulação como a tradicional. Sim, tem as duas opções. E agora em relação aos medicamentos fitoterápicos, que também ganham, às vezes, as páginas, as redes sociais, a gente ouve falando muito. Sim. O que é um fitoterápico? Por que ele tem esse diferencial com os outros medicamentos, por exemplo, industrializados? O fitoterápico ganhou o mundo por ser um produto natural. Ele é um produto originário somente de plantas, então ele é natural, mas vale ressaltar que ele também tem efeitos colaterais, então precisa ter uma atenção e um cuidado no uso dessas medicações fitoterápicas. A gente está conversando aqui com a doutora Paula Mendes, que é farmacêutica. Hoje é 5 de setembro, esse dia oficial aqui da farmácia no Brasil, né? Comemorando esse dia, celebrando esta data. Então agora a gente vai trazer um assunto importante, que é a questão da automedicação. Ela já falou que alguns casos específicos o farmacêutico pode indicar, mas que o aconselhável é procurar sempre um médico para ter a sua receita. Doutora, quais são os riscos que os pacientes correm normalmente quando se automedicam? Sim, aqui no Brasil é uma prática muito comum de automedicação. Tem um estudo que fala que entre 10 e 9 se automedicam, principalmente em gripes, resfriados, antitérmicos, e tem risco sim. Primeiro, tomar uma dosagem inadequada, ter uma intoxicação, e o segundo item de se automedicar é realmente colocar em risco a saúde, né? E todo medicamento precisa de receita? Quando a gente fala de ir até o balcão de uma farmácia, de uma drogaria, quais são os medicamentos que a gente não consegue ter acesso sem ter a receita médica? São os medicamentos controlados. São medicamentos restritos que precisam do receituário, porque tem uma ação mais severa no sistema nervoso central, né? E aí precisa do receituário. E ainda é muito comum as pessoas, mesmo sem receita, às vezes precisando de um remédio controlado, ir no balcão, pedir, exigir. Acontece muito ainda? Sim, acontece muito ainda. Por falta de conhecimento mesmo, muitos acabam procurando a farmácia, e também por querer usar o medicamento, principalmente focado no emagrecimento. A gente recebe bastante pessoas querendo tomar e fazer o uso de medicamentos controlados. Ano após ano, doutora, a gente vê o crescimento das indústrias farmacêuticas, do consumo de remédios, né, pela população, e a gente acaba tendo esse monte de medicamento para a gente descartar. Como que é o descarte regular e adequado dos resíduos de farmácia como medicamentos, por exemplo? Tem gente que joga no lixo comum. O ideal é que não jogue no lixo comum. É sempre importante a gente fazer o descarte correto, porque é uma contaminação ao solo, às águas. Então, o interessante é que a gente faça o descarte ou numa drogaria, que elas têm essa ação de descarte. Nós, por exemplo, na manipulação, a gente faz também a junção dos produtos químicos, que são vários, e manda para incineração numa empresa que é responsável, terceirizada, que faz todo esse controle. A partir do momento que o medicamento atinge a sua validade programada, a gente deve continuar utilizando esse medicamento, consumindo, ou já está na hora de descartar mesmo? Sim, deve se descartar, porque o período de validade é o período que se garante que aquela medicação está nas condições de ser ingerida. A partir daquela data, deve se descartar sim. Uma outra dúvida que aparece é em relação aos comprimidos, por exemplo, que às vezes a pessoa tem que tomar uma dose que é pela metade, né? Vamos dar um exemplo. É ideal partir esse comprimido ao meio, às vezes usar uma faca, um utensílio. Está correndo o risco da gente não estar utilizando a dosagem correta? Sim. Os medicamentos que têm corte, normalmente eles vêm frisado. Tem aquele friso de corte. Quando a medicação não tem o friso de corte, não garante-se que tem metade da dose para cada lado. Então, sempre que for partir ao meio, é importante verificar se tem esse friso de corte. A gente sempre que traz um convidado aqui no programa, doutora, a gente pede para deixar um convite ou uma dica para a pessoa que se inspirou na área, né? Porque às vezes vê uma entrevista dessa na TV, se inspira e fala, gostaria de ser farmacêutico, farmacêutica. Então, falando para o nosso telespectador, nossa telespectadora, qual mensagem você diria para quem quer começar na área ou tem esse sonho futuramente? Você falou com a pessoa certa. Eu sou apaixonada por farmácia, acho o mundo muito rico.
Acho a personalização muito, muito importante. Acho que nós somos todos diferentes e a farmácia vem para complementar isso. É a gente conseguir cuidar do outro de uma maneira mais assertiva. Hoje, 5 de setembro, a gente está comemorando o Dia da Farmácia aqui no Brasil. O Dia Internacional do Farmacêutico é comemorado no dia 25 de setembro, também este mês. Então, já vamos estender aqui as nossas homenagens. Agora, no Brasil, o Dia Nacional do Farmacêutico é comemorado no dia 21 de janeiro. Independentemente da data, a gente quer deixar aqui os nossos parabéns e homenageá-los, esses profissionais que fazem toda a diferença, não só na saúde, mas na nossa sociedade. Doutora Paula Mendes, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Parabéns aí pela profissão. Muito obrigada, eu que agradeço. Depois do intervalo, o papo é sobre ações preventivas de saúde. Fique junto e misturado com a gente, o Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 18 de novembro. Agora vamos rever a entrevista sobre as ações preventivas que aconteceram aqui na Câmara. O evento foi coordenado por Rosana de Almeida, que é coordenadora do curso de enfermagem. Vamos ver? Solta o play! E a gente começa o nosso quadro conversando aqui com a coordenadora do curso, que é a professora Rosana de Almeida. Muito obrigado aqui pelo tempinho para a gente conversar. Além disso, a gente tem a presença de duas alunas aqui, que é a Edna Silva e a Lucimara Félix. Professora, o que vocês estão fazendo esta semana aqui na Câmara? Quais são as ações preventivas? Nós estamos dando orientações de todas as formas, né, com relação à saúde. Um exemplo que eu posso dar sobre câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata e realizando sinais vitais. E nesse dia de hoje, já aqui, nós já verificamos uma PA muito elevada. Até uma das nossas alunas, a Daniela, já acompanhou a funcionária aqui da Câmara para o pronto-socorro municipal, porque a PA dela estava muito alta. E é muito importante que todas as pessoas verifiquem as suas pressões arteriais, porque vindo disso aí, né, você pode ter graves problemas de saúde. Professora, qual que é a pressão arterial ideal, considerando que o nosso telespectador, a nossa telespectadora está em casa e às vezes tem sintoma? Isso tem sido um assunto recorrente aqui no nosso programa. Quais dicas que a senhora deixa? Olha, o que diz a literatura, que o ideal seria 12/8, 120 por 80. Nós colocamos assim. Que vocês bebam muita água, né? Relaxem, tenham muita paz, que é o que eu tenho para dizer. Vivam uma vida boa, uma vida saudável, para que você tenha uma pressão boa, estabilizada. É o que eu tenho para dizer. Além do serviço de aferição de pressão aqui na Câmara hoje, também estão sendo realizados outros serviços. Por exemplo, professora, na questão de glicemia, né? O que a senhora pode dar de dicas e como é feito esse teste? Olha, aqui nós trouxemos o nosso aparelhinho, né? Que é o aparelho de glicemia, que a gente chama de glicosímetro. Com uma gotinha de sangue, você pode estar aferindo a sua glicemia e você vai poder saber a quanto anda, né, a sua quantidade de açúcar no sangue. O ideal é que você não coma uma quantidade elevada de açúcar, né? Então, o que eu tenho para dar de dica para você é que você tenha hábitos saudáveis com relação à sua alimentação. A gente está acompanhando essas ações de saúde que estão acontecendo aqui na Câmara Municipal, juntamente aqui com a professora coordenadora, a Rosana. E agora eu vou conversar um pouco com as alunas também, que são graduandas, estão se formando e logo estarão encarando a profissão, para a gente saber um pouquinho mais delas, como é que está sendo este processo. Vou começar conversando com a Lucimara, que vai se aproximar aqui de mim, por favor. Lucimara, parabéns, né, por estar ingressando, estar nesse curso, já finalizando. Como que é para você, na prática, estar em contato com a população que precisa dos serviços de saúde? Bom dia. Então,
Para mim está sendo uma experiência bem gratificante, porque a gente, na verdade, a enfermagem, ela trabalha com a prevenção. Então, antes do paciente, da pessoa, né, da população, ela contrair qualquer tipo de patologia, a gente trabalha com a prevenção, levando a informação de como o paciente, o cliente, pode estar prevenindo tais patologias, né? Então, com a alimentação saudável, a prática de atividade física, também pessoas que com a prevenção consegue, com o acompanhamento médico, tá ali, como que eu posso dizer para você, de uma forma que a população entenda, né? Está prevenindo e conforme ele contrai a patologia, a gente pode trabalhar com o tratamento. Então, a medicação correta, o paciente tomando a medicação de hora em hora, fazendo a verificação no posto de saúde mais próximo de sua residência. Então, a gente consegue acompanhar a vida daquele paciente, entendeu? Com a prevenção e com o tratamento também, adquirindo a patologia, né? Lucimara, no seu dia a dia, em contato com os públicos, com o seu paciente, você tem encontrado uma população mais preocupada com a prevenção ou ainda o brasileiro se preocupa muito com a correção, a remediação quando o bicho pega? Então, na verdade, o brasileiro ele tem o costume de começar o tratamento depois já de diagnosticado. Porém, hoje, a procura do tratamento, da prevenção com a menor idade, vamos dizer assim, com a população jovem, tem sido de grande procura. E a gente vai continuar conversando aqui com essas alunas que estão se formando aqui nessa graduação, aqui na cidade de Taubaté. Eu vou conversar agora com a Edna Silva Santos, que também está se graduando. Edna, obrigado aqui pela sua presença. Durante o decorrer aí da sua graduação, o que você aprendeu, que você acha que vai conseguir colocar na prática e vai ajudar a população? Boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa entrevista. Bom, eu acho que o que a gente aprende durante todo o curso é a valorizar muito mais o ser humano se colocando no lugar, ter empatia, né? E ajudar a pessoa a identificar realmente uma complicação antes de chegar a doença, né? Então, a prevenção, como a minha colega disse, que ainda é o melhor remédio. Então, a gente tem que sempre estar orientando a população, não só nossos pacientes, nossos clientes, mas está conversando com alguém na rua, a pessoa está falando, eu estou com uma situação assim, assado, a gente já orienta de uma forma que a pessoa busque atendimento, busque ajuda, principalmente na saúde primária, que são os postos de saúde, né, os UBS, e a UBS, né, a ESF, estão sempre preparados para ajudar a população a indicar o tratamento correto antes que a doença se agrave. Edna, e pensando na população de Taubaté, taubateana, quais são as doenças mais recorrentes, mais frequentes que você, enquanto aluna, já tem notado, mas vai encontrar lá na frente quando formada? Sim. Não somente a população de Taubaté, mas a gente vê que a maioria dos brasileiros, a doença que prevalece ainda é a hipertensão arterial, né, que é a elevação da pressão, e o diabetes, né? E justamente os fatores devido a estresse, má alimentação, falta de exercício físico. E hoje em dia tem o programa Hiperdia, né, na ESF, na UBS, que tem ajudado bastante a população. A ESF, principalmente, ela busca os pacientes em casa, faz um acompanhamento mais de perto, mas o paciente também tem que procurar a unidade de atendimento para poder buscar ajuda para estar cuidando da sua saúde ali e não ter uma complicação, né? Evitar que a hipertensão vire um AVC, né? Evitar que o diabetes vire uma amputação de membro, porque as complicações são muito piores. Então, tem tratamento, tem busca, tem ajuda do Sistema Único de Saúde, que é muito importante, e a população, o único dever dela é procurar por essa ajuda e fazer um acompanhamento corretamente. Edna, muito obrigado pelos esclarecimentos. Para você, Lucimara, sucesso aí na trajetória profissional de vocês. Vou trazer a professora Rosana aqui de volta para a gente encerrar o nosso papo da tarde, professora. Agora, quem está assistindo a gente, o Boa Tarde Taubaté sempre traz essas pautas relacionadas à saúde, às questões contemporâneas, e se interessou pela área, está pensando em estudar, fazer enfermagem. A senhora indica algum perfil de aluno específico? É mais novo, é mais jovem, homem, mulher, tanto faz? A área está aberta para todo mundo? Olha, ao meu ver, pelos anos de enfermagem, esse perfil tem que ser aquela pessoa que é dedicada. Primeiro, ela tem que se amar, primeiro. E depois dela se amar, passar a amar o próximo, como ela mesma. Porque senão, não tem como.
Professora, hoje que a gente ouve muito na área da saúde é a questão do atendimento humanizado, né? Lá na formação de vocês prezam por isso? E como que isso funciona na prática depois do profissional formado? Olha, quanto a ser humanizado, o profissional humanizado é de extrema importância, porque não tem como você prestar cuidados para aquele e para o outro, porque aquele outro é o amor de alguém, aquele outro que você vai cuidar. Agradecendo mais uma vez aqui aos alunos que participaram dessa ação preventiva aqui na Câmara de Taubaté, a professora também Rosana de Almeida, que é coordenadora e professora deste curso de graduação em enfermagem, e espero que essas dicas tenham sido válidas para você, nosso telespectador, nossa telespectadora, e que você possa se prevenir, porque a prevenção realmente é o melhor remédio. A seguir, a conversa é sobre trabalho voluntário. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 18 de novembro. E agora vamos rever a entrevista sobre o Dia do Voluntariado. Conversamos com os voluntários Célio e Cíntia Assis. Vamos ver? Solta o play! E para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui os voluntários Célio Assis, Cíntia Assis. Muito obrigado pela presença de vocês. Começando já parabenizando pelo trabalho, que é muito bonito e faz toda a diferença na vida das pessoas. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos muito felizes aí de estar representando os voluntários de Taubaté e principalmente do nosso projeto social, o Haja Mais Amor. Né? Vocês estão com a camiseta aí, né, com o colete Haja Mais Amor. Então quero saber como é que funciona essa instituição, se é uma entidade, se é só um projeto. Conta pra gente um pouquinho mais. O projeto do Haja Mais Amor surgiu, na verdade, em Ubatuba, com uma prima minha, que era enfermeira, e ela viu durante a pandemia a necessidade de ajudar as pessoas carentes das ruas, porque as entidades dessa época sumiram. Então, ela viu a necessidade de dar comida, de dar atenção, e depois ela se mudou para Taubaté e com ela trouxe o projeto. E a gente abraçou esse projeto. E depois ela se mudou, agora ela não mora mais em Taubaté. E agora a gente dá assistência a mais de 70 pessoas quinzenalmente nas ruas de Taubaté, dos moradores de rua. Célio, quais são as atividades que vocês desenvolvem com esse público? Então, a cada 15 dias, normalmente às segundas-feiras, né, nós temos um processo, nós temos que comprar alimentos, preparar alimentos, kits de alimentos, e depois a entrega nas ruas. Então tem toda uma atividade, uma tarefa feita pelos voluntários, tanto na hora da compra como na hora do preparo. Nós fazemos sopas, chocolate quente e depois na entrega também desses alimentos, assim como vestuário, alimentos e também higiene pessoal, produtos de higiene pessoal. Vocês têm todo um trabalho de coleta que acontece entre esses 15 dias para conseguir vestuário, roupas de frio, cobertores, calçados. Então é todo um trabalho de uma equipe de voluntários trabalhando junto para conseguir ir para a rua e atender a necessidade desse pessoal carente. Cíntia, qual é a estrutura que vocês têm hoje, né? Quantas pessoas vocês têm como voluntariados e vocês têm uma estrutura fixa, tem um local onde vocês concentram as atividades? Então, na verdade, a gente usa da força dos amigos e familiares, porque a gente conta com as nossas mães, com as nossas tias, irmãs, amigas, que todas fazem a doação tanto dos alimentos, quanto das roupas, quanto do tempo delas. Então é muito importante a gente contar com essa rede de amizade. E como a gente posta no Instagram ou nesses meios, a gente vê que as pessoas acreditam na gente. Então elas cada vez mais estão ajudando e a gente pode aumentar essa rede de apoio. Nós começamos em torno de 10 pessoas, hoje já temos 50 doadores, 50 voluntários, entre doação em valores ou mão de obra, para entrega ou preparo. E agora também a gente está conseguindo até pedir ajuda e obter ajuda até fora do país, nos Estados Unidos. Eu tenho um sobrinho que mora lá e ele fez um website, Haja Mais Amor Taubaté, e então ele está divulgando lá também.
o voluntariado sempre fez parte da vida de vocês? Vou começar pela Cíntia. Ou isso acabou sendo despertado nos últimos tempos? A vida inteira, desde os meus avós, meus bisavós, eles faziam doação. Eu lembro muito bem que os meus avós, eles eram assim, se passava uma pessoa na rua e ele via que estava necessitado, botava para dentro de casa, dava um banho, pegava uma roupa do meu avô, colocava na mesa e assim, vamos todos almoçar juntos. É o que você come, é o que a gente come. Então, a vida inteira, a gente teve essa ideia. A caridade é um valor que vem de família, né? Sim. Mas dessa forma mais organizada, né, com um projeto social que tem uma frequência, uma responsabilidade maior, isso é mais recente. Isso começou, como a gente falou, no ano passado, quando a gente aderiu aí à causa do Haja Mais Amor. Sério, quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz voluntariado, a gente sempre ouve, né, e também para quem já participou, a gente sempre ouve essa questão de que quem está ajudando é mais ajudado, né? Você sente também dessa forma uma certa recompensa? Sem dúvida. Assim, a energia, né, a gratidão, O reconhecimento. o reconhecimento que a gente recebe quando faz essa caridade, né, quando é enorme, né? Eu acho que eu nunca fui tão abençoado em toda a minha vida como eu estou sendo agora nesse período aí do Haja Mais Amor. Cíntia, a gente está ao vivo aqui no Boa Tarde Taubaté, então tem muita gente assistindo a gente. Existe um perfil, assim, para a pessoa ser voluntário? Ela pode ser mais nova, ela pode ter mais idade, ela pode ter dinheiro, ela pode não ter. Dá pra gente dizer que tem um perfil ou qualquer pessoa pode ser voluntária de alguma forma? Qualquer pessoa pode ser voluntário. Se você não tem tempo, você pode doar em dinheiro e a gente usa no que for necessário. Mas qualquer um pode ser voluntário. Tem que ter um coração muito bom e vontade de ajudar o próximo. Hoje, o projeto de vocês, o Haja Amor, está precisando de voluntários. Como é que faz para entrar em contato e o que vocês mais estão precisando, Sérgio? Sim, acho que não tem limite, né? A gente quer continuar crescendo porque tem muita gente precisando, né? E a forma mais fácil é através do Instagram, né? Haja Mais Amor Taubaté, ou do meu WhatsApp para fazer contato comigo, é 12 9 81 15 42 80. Além da Haja Amor, que a gente está conversando aqui, eu vou continuar o papo com eles. A gente lembra que Taubaté tem outras ONGs também, que inclusive já participaram aqui da programação da TV Câmara Taubaté, como a ONG Chico Patas, a Casa Rosa. E eu lembro você que tem uma plataforma também digital chamada atados.com.br, que você pode se cadastrar para ser voluntário ou para fazer doações, para dizer o que você tem de qualidades, de habilidades que você pode ajudar uma pessoa e fazer toda a diferença. Cíntia, a questão de dinheiro às vezes é complicada, a pessoa não tem dinheiro, às vezes a pessoa não tem como doar um alimento, mas o tempo e o carinho, você acredita que fazem a diferença? Fazem muita diferença. Às vezes a gente vai nas ruas e a gente quer dar a marmita ou quer dar o kit que a gente dá, ele fala assim, hoje eu quero só um abraço. Você me dá um abraço? É claro, hoje eu quero um abraço, hoje eu quero contar, eu quero conversar com você. Esse é o nosso diferencial, a gente tem esse tempo e essa vontade da atenção. E vocês têm uma noção, Célio, assim, em números de quantas pessoas vocês já impactaram, direta ou indiretamente, nesses quase 4 anos de projeto que eu acredito que vocês devem ter? Eu acredito que mais de 1000 pessoas, né? Porque, como a gente já falou, a gente faz pelo menos 70 kits, né? Seja de vestuário ou para alimentação, e já estamos mais de 2 anos nessa batalha, então com certeza mais de 1000 pessoas já impactadas. Eu gostaria de lembrar você que às vezes você tem um tempo sobrando, você pode ir até uma casa de abrigo de idosos, de menores, fazer um contato, uma parceria, seja ela de uma empresa, de uma instituição pública ou privada. Você pode doar o seu tempo fazendo leitura, cantando, às vezes fazendo pintura. São tantas habilidades. Se você tiver tempo e tiver força de vontade e quiser, tenha certeza que a recompensa volta para você. E eu acho que eu sinto isso aqui um pouquinho na Haja Amor, né, gente? Para estar aqui fazendo esse trabalho, começou pequeno, mas já está expandindo, a gente percebe o quanto esse amor vem de vocês, né? Cíntia, então faça um convite para quem está assistindo a gente agora para se tornar voluntário de alguma forma, seja com a Haja Amor, seja em outra ONG, seja à distância, seja presencialmente. Eu gostaria muito que todo mundo pensasse que não dá para ser feliz sem fazer o outro feliz. Então é muito importante você se dedicar um pouquinho, um minutinho do seu dia para falar uma palavra de positividade ou dar um pouquinho de carinho para alguém. Ser voluntário é muito bom. Célio, tem algum macete aí para quem quer se tornar voluntário? Tem alguma dica que você deixa que para você foi crucial e fez toda a diferença para manter nessa jornada?
Eu acho que na nossa rede de amigos, né, e sempre tem, ou no trabalho, sempre tem alguma oportunidade, alguém que já está engajado num trabalho social, num projeto social. Eu acho importante, antes da pessoa montar um projeto próprio, que ela faça parte de algum projeto existente, né? Isso, ela já vai estar colaborando, ela já vai criar essa responsabilidade e esse gosto pelo voluntariado. E aí, assim, ela vai poder se preparar até para ter trabalhos mais fortes e mais que respondam melhor para a sociedade com o tempo, né? Célio e Cíntia, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de vir até aqui o Boa Tarde Taubaté. A gente já sabe que vocês também disponibilizam o tempo, o carinho, o cuidado com outras ações no projeto de vocês. Quero desejar sucesso na empreitada e conte sempre aqui com a TV Câmara Taubaté para divulgar as ações de vocês nessa ajuda humanitária. Muito obrigada pelo seu tempo. Ok, muito obrigado. A seguir, a conversa é sobre as operações do CAVEX no combate aos incêndios no estado de São Paulo. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, dia 18 de novembro. E agora vamos rever a entrevista com o Coronel Villanova e também com a Tenente Luara do CAVEX sobre as ações de combate a incêndios aqui no estado de São Paulo. Vamos ver? Solta o play! O estado de São Paulo tem sofrido as consequências de queimadas e incêndios nos últimos dias e tem operações sendo realizadas aí no estado para tentar combater esses incêndios. E o pessoal do CAVEX também está participando dessas operações. A gente conversa agora ao vivo aqui nos estúdios com a Tenente Luara e também com o Tenente Coronel Villanova, são do CAVEX. Muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade e esse serviço que a gente informa aqui à população sobre quais ações vocês estão fazendo, as atividades realizadas nesse momento tão importante aqui, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Muito boa tarde, é uma satisfação para a Aviação do Exército estar aqui com vocês para esclarecer um pouco a população do trabalho que a gente vem realizando em todo o Brasil no apoio ao combate às queimadas aí que tem aparecido. Tenente Luara, obrigado pela presença, viu? Obrigada, a gente que agradece a oportunidade de poder estar aqui e explicar um pouquinho desse trabalho. E aí a gente vai conhecendo um pouco mais da operação. Ela tem até um nome, né? É chamada de Vulcano, é isso? Isso, Operação Vulcano, ela foi desencadeada no último final de semana, diante dos incêndios, né, que tomaram uma proporção gigantesca e houve um acionamento via Ministério da Defesa, a Aviação do Exército foi acionada e no sábado as aeronaves e os militares se deslocaram para a região de Ribeirão Preto para poder atuar de forma conjunta com a Força Aérea, a Marinha e os órgãos de segurança nesse trabalho de combate ao incêndio naquela região. Coronel, como é que esse acionamento é feito ao pessoal do CAVEX, né? Qualquer tipo de emergência ambiental, climática, desastre, ou tem uma hierarquia para chegarmos até vocês e acionarmos o resgate? Exatamente, essa informação é bastante importante porque os meios da Defesa Civil são inicialmente utilizados. O bombeiro do estado, o bombeiro da próprio município. E quando esses entes não possuem a plena capacidade de fazer frente a essa demanda, é solicitado via gabinete do governador do estado ao Ministério da Defesa, né, o governo federal, para que a aviação do Exército seja empregada. Tendo a decisão, nós recebemos via Ministério da Defesa, Comando de Operações Terrestres sediado em Brasília, a determinação para ser empregado. E dentro de poucas horas a gente vai poder entrar em ação. O nosso pessoal está sendo preparado aqui em Taubaté. No caso da Operação Vulcano, Tenente, não só o Exército participou, né? Outras áreas das Forças Armadas também tiveram presente. Isso foi um trabalho conjunto, né? Tinham 7 aeronaves lá, um avião da FAB, helicóptero da PM, 2 aeronaves da Marinha, 3 do Exército. Então, de forma conjunta, chegavam as demandas via Defesa Civil, era feito um trabalho junto com o Corpo de Bombeiros, que todas as manhãs faziam voo, né, nas aeronaves da Aviação do Exército. A gente embarcava os bombeiros, fazia um trabalho de reconhecimento das áreas, e aí, junto com os bombeiros de Defesa Civil, eram pontuados onde havia uma necessidade de emprego, e aí, a partir daí, as aeronaves partiam para fazer o combate efetivo mesmo.
A Operação Vulcano, ela começou em qual data e ela já encerrou, é isso mesmo, né? A operação, a nossa ida, né, a aviação do Exército, ela foi empregada no sábado, no último sábado, e se encerrou ontem no fim da tarde. Então, ontem, após uma avaliação da Defesa Civil do Estado, que chegou-se à conclusão que o trabalho foi efetivo, toda a situação estava controlada, de forma que eles mesmos possam continuar com o trabalho agora sem a presença das Forças Armadas. Então, isso encerrou ontem no final da tarde. Coronel, qual foi o emprego efetivo de mão de obra, né, do pessoal do CAVEX e também os equipamentos? Quais as aeronaves que estiveram presentes nesta operação? Nós empregamos no total 3 helicópteros, sendo 2 do modelo Pantera e 1 do modelo Jaguar. Em torno de 17 militares foram empregados e a gente usou um equipamento chamado de helibalde. É um equipamento que é bem efetivo no combate ao fogo porque ele carrega água, são em torno de 800 litros que cabe naquele helibalde e se pega água da região, de rios, mananciais até piscinas, para ser empregado diretamente no foco de incêndio. Logicamente, tem toda a coordenação de onde deve ser empregado, juntamente com a Defesa Civil local, para que esse combate seja realmente efetivo. E quais municípios ou quais regiões aqui do estado de São Paulo o CAVEX atuou? Nesses 3 dias, 4 dias que estivemos por lá, foi todas as cidades em volta de Ribeirão Preto. Franca, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Igarapava. As demandas iam chegando e iam sendo cumpridas. Então, é a macro-região de Ribeirão Preto. Pelas imagens, a gente à distância acompanhando, Tenente, a gente viu que tinha áreas de canaviais, né, de vegetação, de mata. Vocês encontraram dificuldades e tinham áreas protegidas também que acabaram sofrendo com essas ações de queimadas? A região foi bastante atingida, inclusive próximo às cidades, né? A gente viu muitas imagens, acredito que vocês tenham visto também, que chegou bem próximo a condomínios, a residências. Então, foi principalmente em áreas de produção rural, mas também chegou próximo às cidades. E a gente atuou onde houve necessidade, todos esses pontos. Coronel, a gente assistiu reportagem, a gente viu notícias, acompanhamos aqui mesmo de longe, mas a gente percebeu que teve mortos, teve feridos e teve pessoas também desalojadas que perderam temporariamente as suas residências. O CAVEX, atuando desta forma emergencial, também pode fazer o salvamento de pessoas? Sim, no momento que o CAVEX ele é acionado, a aviação do Exército é acionada para operar ali, ele vai cumprir o que for necessário, o que for demandado pelas autoridades que estão conduzindo ali aquela operação. Então, naturalmente, ali tem a Defesa Civil, que estava sendo chefiando ou capitaneando as atividades, e o que for necessário vai ser feito. A gente está sempre com o pessoal de busca e salvamento nas nossas equipes, que tem condições aí de prestar apoio a quem for necessário. Tenente Luara, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, setembro, que se inicia já no final dessa semana, no comecinho dessa semana, melhor dizendo, tem previsão de chuvas abaixo da média ou próximas da média. Ou seja, para esse período de inverno aqui no estado de São Paulo, a média sempre é chuva abaixo do ideal. Pensando nisso, o CAVEX está se preparando caso futuramente seja chamado para outras operações? A gente atua no Brasil inteiro conforme demanda, né? Como o coronel explicou. Então, a gente tem as equipes, as tripulações sempre de prontidão, elas estão preparadas, estão ali prontas e, mediante acionamento, sim, elas podem ser empregadas em qualquer outro ponto do Brasil, tem condições de estar rapidamente em qualquer outro ponto do Brasil. Como é o cotidiano de vocês em relação a esses treinamentos mais específicos, né? Porque não é o dia a dia de um militar comum, mas acaba fazendo toda a diferença aqui para o nosso estado, para o nosso país. Como é que funcionam esses treinamentos, por exemplo, voltados para incêndios, queimadas? Eu vou pedir para o coronel complementar, que é piloto também, mas eles precisam, todos eles são capacitados para isso, né? Tanto a equipe do SAR, que é o busca e salvamento, que tem um trabalho específico para resgate, que foram bastante empregados lá no Sul, quanto os pilotos e mecânicos para atuar nessa situação, seja na questão de voar com área de fumaça, queimada, como para fazer realmente o lançamento da água, né? Também tem toda uma técnica que eles frequentemente fazem treinamentos e estão prontos para atuar com isso. O coronel pode... Exatamente. A gente tem um pacote de treinamento, né? Podemos chamar assim, que anualmente todas as tripulações operacionais, quem está voando, né, os pilotos de aviação do Exército, como os mecânicos, também o pessoal de resgate, a gente tem um pacote de treinamentos que é feito anualmente. Esses exercícios são feitos em situação de normalidade, internamente, fora da situação de emergência.
E após essa rodada de treinamentos, são vários voos ali, a gente coloca todo mundo em cima, como a gente costuma falar na aviação. Ou seja, aquelas tripulações que foram treinadas estão aptas para esse ano corrente inteiro poder cumprir as missões aí que vierem aparecer. Então, todo tipo de treinamento a gente faz. A questão do tiro embarcado, o lançamento de paraquedistas, o lançamento de rapel, o lançamento do próprio helibalde. Então, e também eu preciso treinar os pilotos quanto ao emprego do óculos de visão noturna, o voo a baixa visibilidade, o voo tático, o voo de combate. Então, esse pacote de treinamentos é feito internamente e todos os anos. E tem a validade basicamente de um ano. Antes que isso vença, a gente faz de novo. Por isso que o nosso pessoal aí tem um alto nível de adestramento, uma alta segurança de voo. Porque o pessoal retreina novamente a cada período, mantendo o pessoal sempre com as melhores condições para emprego. Coronel, se numa emergência precisasse alocar 100% da sua mão de obra hoje, quantas pessoas estariam treinadas e aptas a estar nessa linha de frente? O Exército é muito grande, né? Gira em torno de 400 mil pessoas, mas enfim, a aviação do Exército conta com 3 mil homens. Naturalmente tem o pessoal interno, tem o pessoal da manutenção, tem as aeronaves todas, e a gente tem plena capacidade de entregar à sociedade o que for demandado. Logicamente, tem uma escala de manutenção, as aeronaves elas passam por um programa de manutenção constante e nenhuma aviação usa 100% dos seus meios o tempo todo, porque senão vai ter que parar na frente. Então a gente consegue, com inteligência e com um planejamento adequado, empregar o que for possível para cada tipo de missão. Não nos falta meios para emprego, a gente consegue utilizar os meios que nós temos e tem sido suficiente no histórico que a gente tem aí dos últimos anos. Naturalmente, o combate ao incêndio não é a nossa missão primordial. Sim. A missão primordial da aviação do Exército é propor a aeromobilidade à Força Terrestre, ao Exército Brasileiro. E, naturalmente, essas missões que a gente chama de mão amiga, que a gente combate a incêndio, apoio a calamidades públicas, como a gente teve agora na Operação Taquari, no estado do Rio Grande do Sul, a gente também está preparado para atuar. E dentro do que for necessário, a aviação do Exército tem se mostrado presente e tem participado aí com ênfase em todas as operações. E só para complementar, assim, você falou da disponibilidade, e a gente, agora, por exemplo, a gente foi simultaneamente, em Ribeirão Preto, com essas 3 aeronaves, tem outras 3 aeronaves em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fazendo o mesmo trabalho, um trabalho semelhante de combate ao incêndio naquela região. Continuam aeronaves no sul e fora outras demandas do país que estão sendo atendidas. Então, simultaneamente, tem diversos combates, atuações acontecendo ao mesmo tempo. Além do apoio à população indígena na região lá de Roraima, próximo a Surucucu, ali na terra indígena Yanomami, Operação Catrimani. Essa operação aí já passou de um ano e a gente continua com a aeronave lá, nosso pessoal ajudando toda aquela operação ali para levar um pouco mais de bem-estar para aquela população. Coronel, são várias experiências, em biomas diferentes, ecossistemas diferentes. A gente teve a tragédia do Sul, muito ligada à questão da água. Agora a gente está falando de incêndio, a questão do fogo. Quais são as dificuldades, no caso dessa Operação Vulcano, que vocês mais encontraram aqui no estado de São Paulo? Exatamente. A gente tem uma vivência nacional no Aviação do Exército, então, para a gente, é muito comum estar operando em uma semana na selva, na outra semana a gente está no Sul. E a gente estava numa situação de enchente, agora está numa situação de seca, em um curto espaço de tempo. Naturalmente, a grande dificuldade é o início da missão. As informações vão chegando aos poucos, a demanda vai crescendo e montar o time, partir para a missão, levando o equipamento que é necessário e fazer frente ao início da missão é bem complicado. Mas dentro de pouco tempo, com a experiência do nosso pessoal, a gente consegue tomar pé da situação, consegue entender a demanda das autoridades que estão ali alocadas e a gente consegue fazer frente às necessidades. Basicamente é um helicóptero, Ele vai dar transporte rápido, chegar em locais onde a pé não chega, onde o avião não pousa. Então, esse é o grande sucesso do helicóptero. Ele chega rapidamente num local onde ninguém consegue pousar. O avião precisa de uma pista, o helicóptero não, pousa em qualquer gramado, a gente faz um pairado a baixa altura, o pessoal desembarca, consigo tirar o pessoal de dentro da água, consigo jogar água no incêndio. Então, a versatilidade do helicóptero, ele é muito importante. E o nosso know-how, a aviação do Exército, ele é baseada em helicópteros e a gente tem apoiado toda a nação aí nessas missões de mão amiga, além da sua missão primordial, que é estar preparado para o combate e defesa da nação. Tenente Luara, aqui em Taubaté não é diferente, a gente tem acompanhado também histórico de queimadas e pequenos incêndios. Apesar da gente ter o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, qual mensagem o CAVEX deixa para a população de Taubaté? Quais recomendações sobre este assunto? A gente está sempre preparado à disposição para atender qualquer chamado via as autoridades competentes.
E esperamos a colaboração de todos para que a gente não enfrente aqui na região algo semelhante, né? Mas, assim, independente da situação que se for aqui na região ou em qualquer outra parte do Brasil, onde for acionado, a aviação está preparada para atender. Eu quero agradecer a presença do Tenente Coronel, também da Tenente Luara Villanova, o Coronel. Obrigado pela participação de vocês aqui no Boa Tarde Taubaté, pela disponibilidade de vir conversar com a gente, esclarecer esse assunto aqui para a população taubateana e desejar bastante sucesso na empreitada de vocês, seja no quartel, seja fora dele, no dia a dia. Nós agradecemos, é uma satisfação a gente estar aqui mais uma vez, esclarecendo para a população um pouquinho do nosso trabalho, né, o que a gente consegue estar aqui com vocês explicando. E uma satisfação muito grande, e a aviação está de braços abertos aí para apoiar a população quando for necessário. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez eu agradeço. E para a gente é realmente importante, porque muitas vezes, principalmente aqui em Taubaté, né, a nossa sede é aqui, as pessoas veem o barulho da aeronave de noite e não sabem muitas vezes o que está acontecendo, onde ela é empregada. Então, tendo essa oportunidade de contar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho é sempre importante. Eu acho que o taubateano tem esse sentimento de pertença, tem essa identidade com o CAVEX, né? Ele se sente parte também do dia a dia do Comando Aviação. O Mix da TV fica por aqui. Voltamos amanhã com os destaques mais importantes da semana aqui na Câmara. Muito obrigado pela sua participação e até mais. Fique junto e misturado com a nossa programação.